E se Caim tivesse pedido perdão? Então o Senhor disse a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão. Gênesis 4:9-rim. O silêncio entre o grito e o perdão. Caim não gritou, não chorou, não caiu de joelhos, não disse: Senhor, perdoa-me. A terra ainda estava quente com o sangue de Abel, que clamava por justiça, mas o coração de Caim endurecera. Quando Deus o confrontou, ele respondeu com ironia, com fuga, com orgulho. Mas, e se tivesse sido diferente? E se Caim tivesse se ajoelhado ali, tremendo, com as mãos sujas do sangue do irmão, e pedido perdão? E se ele tivesse caído prostrado e dito: Senhor, eu pequei, eu matei meu irmão, tem misericórdia de mim? Como teria sido o resto da história? Segundo, o início da queda. Caim não se tornou um assassino num instante. Antes da mão levantar a pedra, o coração já havia abrigado a inveja. Antes do corpo de Abel cair ao chão, a mente de Caim já havia cedido à comparação, à competição, ao orgulho. Ele via o irmão prosperar espiritualmente. A oferta de Abel foi aceita, a dele rejeitada. Mas Deus não o condenou de imediato. Ele advertiu: o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas cumpre a ti dominá-lo. Gênesis 4:7. Deus deu uma chance. O que Caim fez com essa chance? Desprezou, ignorou, preferiu matar o irmão a matar seu ego. 3. O que Deus faria se Caim pedisse perdão? Se há algo que a Bíblia mostra de Gênesis a Apocalipse, é que Deus se move com graça diante do arrependimento verdadeiro. Adão pecou e Deus o cobriu com peles, símbolo do sacrifício. Davi adulterou e mandou matar. Mas quando disse: pequei contra o Senhor, Deus o perdoou. 2 Samuel 12. Pedro negou, mas chorou amargamente e foi restaurado. O filho pródigo voltou e encontrou os braços do pai abertos. E Caim? A Bíblia não registra arrependimento, apenas medo da consequência. É maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Gênesis 4:13. Mas, será? 4. Uma história alternativa. O choro de Caim. Ficção inspirada. Imagine esta cena. Caim se afasta do corpo de Abel. As mãos tremem, ele ofegante. O coração dispara. Ele ouve passos, o som da presença do Senhor. E então, antes mesmo de Deus perguntar, Caim cai com o rosto no chão. Senhor, me perdoa, eu fui tomado pela raiva. Eu deixei o mal vencer. Eu matei meu irmão. Suas lágrimas encharcam a terra. Ele não se esconde, ele confessa. Ele não justifica, ele se humilha. Deus, justo e santo, se aproxima, e embora a consequência permaneça, o solo não mais produzirá e Caim será errante. O castigo não vem com rejeição, mas com restauração. Deus o marca sim, mas agora com uma marca de promessa. Onde houver arrependimento, haverá redenção. Vê, o coração de Deus nunca muda. A graça não começou na cruz. A cruz é o ápice da graça, mas ela já existia no Éden, no deserto, na prisão, na caverna. Se Caim tivesse pedido perdão, Deus teria perdoado, porque é isso que ele faz. Esse é o coração de Deus. O Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Salmo 103, 8, 6. Por que Caim não pediu? Porque o pecado não confessado endurece. Porque o orgulho não tratado vira muralha. Porque quem se esconde atrás da culpa não consegue ver a graça. Talvez ele achasse que já era tarde demais. Talvez pensasse que o que fez não tinha perdão. Mas isso é uma mentira do inimigo. Zete, o que você faria no lugar dele? Essa história alternativa não é apenas uma ficção, é um espelho. Quantas vezes já estivemos onde Caim esteve, dominados por sentimentos errados, vencidos por impulsos destrutivos?
culpados por decisões ruins, envergonhados por pecados escondidos. E então vem a voz de Deus: onde está teu irmão? Onde está teu coração? A pergunta não é acusação, é um convite. Deus ainda fala com quem errou. 8. O grito que Caim não deu. E se hoje, agora mesmo, alguém gritasse por perdão, e se o que Caim não fez, você fizesse? Deus ainda está de ouvidos abertos para os corações quebrantados. Não importa o tamanho do erro, não importa o quão sujas estão as mãos. Há um sangue que fala mais alto do que o de Abel. Um sangue que não clama por justiça, mas por misericórdia. E ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Hebreus 12, 24. 9. A graça estava lá, mas faltava a entrega, não faltava amor da parte de Deus. Faltava rendição da parte de Caim. Ele se preocupou com o castigo, mas não com o coração. Ele se preocupou com o que perderia, mas não com o que causou. Se tivesse chorado pelo irmão morto, se tivesse lamentado pela sua escuridão, se tivesse dobrado o joelho, a história seria outra. X. Lições para nós. Deus sempre oferece uma saída antes do pecado se consumar. Ele advertiu Caim. Ele alerta a todos nós. O orgulho é o veneno do arrependimento. Quando justificamos, ironizamos ou ignoramos a correção divina, nos tornamos Caíns modernos. A consequência do pecado não anula a possibilidade do perdão. Ainda que o que foi feito tenha marcas, o perdão pode restaurar o espírito. O tempo de pedir perdão é enquanto Deus ainda pergunta: onde está você? Essa é a voz que ainda ecoa. A falta de arrependimento de Caim nos lembra da importância do quebrantamento. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 11. O fim que poderia ser outro. Caim poderia ter sido lembrado como o primeiro pecador a ser restaurado, como o homem que caiu, mas se levantou pela graça, mas escolheu fugir. 12. E você? Você vai repetir Caim ou vai fazer diferente? O mesmo Deus que falou com ele está falando com você, não com gritos, não com acusações, mas com amor. Filho, filha, onde está você? O que há em seu coração? Ainda há tempo. 13. Um apelo final. Se hoje você ouve essa história, não como algo distante, mas como um espelho, se percebe que há sangue nas mãos, pelas palavras que feriram, pelas decisões erradas, pela raiva guardada. Se sabe que em algum momento ignorou a voz de Deus como Caim, então volte. Caia de joelhos. Faça o que Caim não fez. Peça perdão. Porque diferente do que ele pensou, não é tarde demais. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9, 14. A história continua. A história de Caim terminou em exílio, mas a sua pode terminar na cruz. Não se trata do que você fez, mas do que você faz agora. Não repita o silêncio de Caim. Grite pelo perdão e encontrará os braços abertos de um pai que ainda ama pecadores.